Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Luterana de Interlagos. Queremos trazer neste vídeo a reflexão do último domingo, 25º domingo após Pentecostes ou penúltimo domingo do ano da igreja. Que você tenha um abençoado momento de reflexão. Nós temos como tema de hoje a seguinte temática: para que serve o dinheiro? Eis a nossa temática. Para que dinheiro? Tendo como base o texto de Mateus 25, 14 a 30. Se você quiser fazer essa leitura antes, eu acredito que seja bem oportuno, você pode paralisar este vídeo agora e fazer esta leitura. Mateus 25, 14 a 30, conforme temos aí também no texto do título da nossa reflexão do vídeo. Ok? Conseguiu fazer a leitura? Pois muito bem, vamos refletir um pouco sobre essa temática. Para que serve o dinheiro? No dicionário, de uma forma mais literal, nós vamos ver a seguinte definição: o dinheiro é um instrumento usado na forma de moedas e notas e utilizado na realização de trocas comerciais da sociedade. É um instrumento, portanto, monetário. É claro que poucas pessoas hoje utilizam notas, moedas. Temos utilizado muito mais o Pix, as transferências e os cartões. Mas não deixa de ser dinheiro. Algum dinheiro de alguma conta precisa ser movida para que a gente possa fazer um Pix, para que a gente possa utilizar um cartão. Os economistas dividem a utilidade do dinheiro em três. Eles também seguem essa premissa do dicionário como um meio de troca, mas eles ainda vão utilizar outras duas formas de utilização ou de funções para o dinheiro. Reserva de valor, ou seja, alguém deseja ter alguma coisa, então poupa parte desse dinheiro que recebe para adquirir isso no futuro. E também unidade de valor, é a terceira função. O que seria uma unidade de valor? Se eu pegar essa régua aqui, essa régua ela vai ter um valor. Vamos chutar um preço aqui, 1,30, 1,20, e eu poderia pegar um outro produto, uma tesoura, e essa tesoura tem uma outra unidade de valor, 2,40, 2,60. E assim nós observamos que as coisas no mundo, elas são muitas vezes taxadas pelo preço que elas valem. E nós vivemos dessa forma, tudo tem um preço. Algumas frases interessantes que já foram ditas a respeito do dinheiro. O escritor Machado de Assis afirmou: o dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele. E aí nós podemos ter duas perspectivas nesta frase, né? Acreditarmos que de fato Machado de Assis estava certo em dizer que o problema está em como nós utilizamos o dinheiro. Uma outra forma de encararmos é que para Machado de Assis o dinheiro traria felicidade. Oscar Wilde, um outro escritor, aquele que escreveu o Retrato para Dorian Gray, de Dorian Gray, ele disse o seguinte: quando eu era jovem pensava que o dinheiro era a coisa mais importante do mundo. Hoje tenho certeza. Quantas pessoas não pensam assim, né? Quantas pessoas não dedicam a sua vida para acumular dinheiro? Henry Ford, aquele que deu nome à montadora e que é tão importante no estudo da administração, disse: se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá. A única segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de experiência e de competência. Portanto, para ele nada adianta dinheiro se você não tiver essas três coisas que ele julgava ultra importantes: sabedoria, experiência e competência.
Carlos Drummond de Andrade, um outro grande escritor brasileiro, afirmou: o cofre do banco contém apenas dinheiro. Frustra-se quem pensa que lá encontrará riquezas. Portanto, está muito claro que para Carlos Drummond de Andrade, uma coisa é dinheiro, outra coisa são riquezas. E muitas vezes as pessoas confundem dinheiro com riquezas. A grande questão é: qual é o problema do mundo? Será que o problema do mundo é o dinheiro? Para muitas pessoas, o problema do mundo é o dinheiro, ou a má distribuição de dinheiro. Se você concedesse o mesmo valor de dinheiro a todas as pessoas, imaginemos se juntássemos hoje tudo aquilo que há de valor, todo o dinheiro do mundo, e distribuíssemos conforme a população mundial, será que nós resolveríamos todos os problemas do mundo? O que você acha? Eu acho que não, né? Porque o problema do mundo não é o dinheiro, mas quem o utiliza. Qual é a perspectiva que se tem a respeito do dinheiro? Vejam só, nessa parábola que eu pedi para vocês lerem, de Mateus 25, 14 a 30, nós temos apenas 4 personagens. O patrão, que vai sair de férias e vai deixar empregados encarregados de suas propriedades. E para um empregado ele vai dar 500 moedas, para o outro empregado ele vai dar 200 moedas, e para o terceiro empregado ele concederá 100 moedas. E fala para que eles cuidem desse seu dinheiro. O primeiro empregado, que recebeu 500 moedas, diz o texto que ele fez negócios com essas moedas e adquiriu outras 500 moedas, ou seja, ele conseguiu 1000. O segundo empregado, que recebeu 200 moedas, ele fez o mesmo que esse primeiro empregado, ele conseguiu duplicar aquilo que recebeu e de 200 passou a ter 400 moedas. O terceiro empregado, diz o nosso texto, que não fez nada a não ser enterrar o dinheiro que recebeu para que ele não perdesse. E aí no retorno deste patrão das férias, ele chama os seus empregados para um acerto de contas. E para o primeiro empregado ele diz: muito bem, empregado bom e fiel, foste fiel no pouco, então você vai receber uma recompensa. O segundo empregado recebe também o mesmo elogio, apesar dele ter recebido menos moedas e ter duplicado, mas ter conseguido muito menos moedas do que o primeiro. Já o terceiro é fortemente repreendido. E vejam que ele se utilizou como escusas o fato de que o seu patrão era um homem duro e cruel, que colhia onde não plantava, que tirava onde não tinha. E por isso ele diz que ficou com tanto medo, mas com tanto medo, que enterrou tudo aquilo que ele havia recebido. E ele recebe fortes palavras de condenação. E aí nós percebemos o que essa parábola quer dizer para nós. O que essa parábola quer dizer sobre o dinheiro ou sobre o uso do dinheiro. Primeira coisa que precisamos ter em consideração é que esta parábola não fala apenas sobre dinheiro. O Senhor, o patrão, representa Jesus, os servos representam os crentes, e as moedas que eles recebem, que numa outra tradução vai ser chamada de talentos, é aquilo que nós podemos chamar de dons, de talentos, que os crentes recebem de Deus. A parábola traz um acerto de contas, mas será que este acerto de contas está falando de céu e inferno? Porque em outros textos vai dizer que aqueles que creem em Cristo vão herdar o reino dos céus, e aqueles que não creem não herdarão. E os crentes sequer passarão por um julgamento. Então por que aqui fala em acerto de contas? E pior, o patrão não tem misericórdia de seu terceiro empregado que enterrou o seu dinheiro.
Como nós podemos entender esta parábola? Antes de chegarmos a esta resposta, vale a pena considerarmos uma pesquisa que foi realizada a respeito do uso do dinheiro em nosso país. E aí nós tivemos uma escala de 6 tipos de pessoas que se utilizam do dinheiro. Há um primeiro perfil que é considerado como batalhadores, e esse perfil reúne 26,3% dos brasileiros, que o dinheiro que eles recebem é utilizado para pagar contas e fica ali no 0 a 0. Eles não acumulam, eles não poupam, mas eles também não têm dívidas. Um segundo grupo é considerado como o grupo dos endividados e proporcionalmente está no mesmo número, 26,3% dos batalhadores. E esse grupo dos endividados, o nome já está aí, já diz exatamente o que significa. São aquelas pessoas que não conseguem pagar as suas contas, não conseguem fechar um mês, em determinado momento do mês já estão utilizando do cartão de crédito. 21,2% são considerados como céticos. São pessoas que não confiam no dinheiro, só querem de fato ter dinheiro para pagar aquilo que necessitam, mas não querem ter assim um contato muito grande com ele. 15,2% das pessoas entrevistadas foi considerado como pessoas materialistas, que se realizam no dinheiro, que têm como propósito de vida de fato ter dinheiro. 6,1% e 5,1% são os dois perfis de um índice menor de pessoas. De 6,1% são de planejadores, pessoas que conseguem não apenas poupar, como também investir, e 5,1% são considerados apenas como poupadores, que têm medo de se arriscar em investimentos. Esses, quem sabe, poderiam estar aí na parábola dos talentos como este terceiro homem que recebeu as 100 moedas e que não fez nada com elas, apenas enterrou. Talvez poderíamos dizer que é aquele perfil dos muquiranas, daqueles que não querem gastar dinheiro com nada. Ok, pastor, mas o que essa parábola ensina para nós? A parábola fala especialmente de talentos, de dons. E nós aprendemos que todos nós recebemos dons de Deus. E eles precisam ser trabalhados, melhorados, multiplicados. Se você toca algum instrumento, você pode e até deve se especializar nele, se aprofundar nele, ser o melhor músico possível. Se você tem alguma outra espécie de dom, o dom da oratória, o dom de ouvir pessoas, o dom de administrar, você precisa, de fato, investir nestes seus dons. Você precisa melhorá-los, você precisa aprimorá-los. Aprendemos, portanto, nesta parábola que precisamos investir tempo nos dons que recebemos de Deus. Mas a pergunta que eu faço a vocês é: estes dons, estes talentos devem ser aprimorados, devem ser multiplicados a favor de quem? É apenas para nós mesmos, para o nosso ego, para nos enaltecermos diante das outras pessoas? Pense com você. Um músico, por que ele vai ser um exímio músico? Para ter o seu nome enaltecido, para que todas as pessoas tenham orgulho dele, para que todos possam adorá-lo? Ou para que ele possa levar uma bela música às outras pessoas? A nossa vida não tem valor, já que estamos falando de dinheiro. A nossa vida não tem valor se nós fazemos as coisas apenas para nós mesmos. Os nossos dons, os nossos talentos devem ser aprimorados e multiplicados em favor do nosso próximo. Alguém poderia dizer em favor de Deus. Sim, nós vamos servir a Deus, mas a melhor forma de servirmos a Deus é servindo ao nosso próximo. Porque no final das contas, Deus não precisa do nosso serviço, mas o nosso próximo sim. Ok, pastor, mas o que a parábola fala sobre dinheiro?
Será que o dinheiro também não pode ser visto como um dom, como um talento? Ora, por que há pessoas que nascem já com dinheiro e outras que não nascem? Por que Deus permite que algumas pessoas consigam ganhar muito dinheiro na vida e outras nem tanto? O dinheiro também precisa ser visto como um dom, como um talento. E aí nós vamos ver que o dinheiro, ele também pode ser multiplicado, investido, melhorado. E a questão é, o dinheiro vai ser melhorado e investido em favor de quem? Não é a favor da própria pessoa, simplesmente. Ele até pode fazer um bom uso deste dinheiro. Mas se ele fizer um uso egocêntrico deste dinheiro, então o dinheiro não vai ter valido a pena. Por isso, é interessante nós observarmos outros textos que falam a respeito de dinheiro nas Sagradas Escrituras. Vamos ver o primeiro texto? O primeiro texto está lá no livro dos Salmos, no capítulo 37 e no versículo 16. E esse texto vai dizer o seguinte para nós a respeito do dinheiro: é melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus. Para muitas pessoas, o fim justifica os meios. Não importa a forma com que você vai ganhar dinheiro, o importante é você ganhar dinheiro. Mas para Deus não é assim. Importa sim a forma que ganhamos dinheiro. E se nós ganhamos pouco, desde que seja de uma forma honesta, esse dinheiro é abençoado. Se nós ganhamos muito, mas trapaceando, passando a perna nos outros, esse dinheiro é maldito. Um outro texto que nós podemos ler, e você pode abrir comigo, eu estou abrindo aqui também, Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículos 17 a 18. Deuteronômio capítulo 8, versículos 17 a 18 diz o seguinte: portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. E assim nós percebemos que até podemos ganhar dinheiro com o nosso trabalho, mas se Deus não nos der o trabalho, se Deus não nos der as condições de trabalhar, se Deus não nos der saúde, nós não vamos conseguir levantar dinheiro algum. Portanto, o dinheiro que nós temos é o dinheiro que Deus nos concede. Um outro texto para lermos agora é o texto de Provérbios. Provérbios, capítulo 11, versículo 4, que diz assim: no dia do julgamento as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. O dinheiro em nosso mundo pode ter muito valor. As pessoas podem ser estimadas pelo seu dinheiro. Podem ser definidas pelo quanto que tem na sua conta bancária. Mas diante de Deus e na eternidade, o dinheiro não tem valor algum. Os únicos que tentaram levar aquilo que ganharam em vida para a morte, fracassaram terrivelmente. Mas pelo menos virou um local turístico. Lembre-se das pirâmides do Egito. Os faraós construíram aquelas pirâmides para serem enterrados, pois eles imaginavam que todas as suas riquezas iriam estar com eles quando eles despertassem na nova vida, no outro mundo. Mas seguramente eles se frustraram terrivelmente. Um outro texto é o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Esse texto está lá no Sermão do Monte. Mateus 6, 24 vai dizer o seguinte: um escravo não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir
ao dinheiro. E aí nós percebemos que este texto, ele está falando de algo que é muito importante nós termos em consideração. Porque ele está falando que muitas pessoas estão vivendo de forma errada. Todas as pessoas que estão vivendo para o dinheiro estão vivendo servindo a um Senhor que não é ao nosso Deus. E deste modo estão caindo em idolatria. Um outro texto importante que nós podemos ler é o texto de Eclesiastes 5:10, que diz: quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Sabem, aquelas pessoas que quanto mais tem, mais quer. Está cheia, né? Está cheio de pessoas assim. E aí nós percebemos que o dinheiro nunca satisfaz. Nunca satisfaz o nosso coração. Quanto mais temos, mais iremos querer ter. Um outro texto vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males. Lá de 1 Timóteo 6, 7-10. Ele diz assim: o que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. E aí nós percebemos o quão mal pode fazer não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, que se transforma em idolatria. Ainda 2 textos para fecharmos aqui antes de partirmos para a nossa conclusão. E aí é importante observarmos essa parte, que eu julgo ser muito pertinente para nós refletirmos a respeito de dinheiro. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. E aqui nós começamos a observar que o dinheiro não somente pode ser utilizado para sustentarmos a nossa família. O dinheiro não pode apenas ser utilizado para nós adquirirmos coisas que queremos, para pouparmos ou para investirmos para o futuro. O dinheiro pode ser utilizado também em favor do reino. E Deus deseja que tenhamos sempre em consideração que as primeiras coisas devem ser dedicadas a Ele. Assim ocorria no Antigo Testamento. Os primeiros animais eram sacrificados a Deus, os primogênitos. Os primeiros frutos que eram colhidos, cereais, eram dedicados a Deus. E isso continua como uma premissa importante em nossas ofertas. Nós devemos dedicar primeiro ao Senhor. Devemos separar uma parte daquilo que recebemos para ofertar a Deus. E talvez você pense, mas Deus não precisa do meu dinheiro, pastor. É verdade. Mas o anúncio da palavra precisa. Não há como anunciarmos a palavra do mundo sem recursos, porque precisamos enviar pessoas, porque precisamos construir igrejas, porque precisamos sustentar o trabalho de um pastor. E é por isso que é necessário ofertarmos a Deus. Aqui está um princípio também do Antigo Testamento, porque havia as 12 tribos de Israel, e uma dessas tribos era a tribo de Levi. Quando as tribos chegaram à terra prometida, Canaã, a terra foi dividida por tribos, e a tribo dos levitas não recebeu nenhum quinhão, não recebeu nenhuma propriedade, nenhuma extensão de terra. Eles não plantavam, eles não criavam animais, eles apenas se dedicavam ao serviço de Deus. Mas como eles poderiam se sustentar sem ter propriedades, sem ter animais, sem ter plantações? Apenas com as ofertas das outras tribos. E por isso cada tribo dava a 10ª parte diante de Deus,
para que o trabalho dos levitas pudesse ser realizado. Por isso o dízimo, a 10ª parte. Mas com o Novo Testamento, o dízimo cai. Porque nós lemos lá em 2 Coríntios 9:7, o apóstolo Paulo dizendo: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E assim nós percebemos que, com o Novo Testamento, não precisamos mais ser dizimistas. Mas o mesmo princípio de reservar as primeiras coisas precisa continuar e se perpetuar entre nós. Quando formos ofertar, não podemos ofertar o resto para Deus. Precisamos definir um valor e um percentual em nosso coração e determinar que aquilo será para o reino, para o anúncio da palavra, para o sustento da igreja. E assim devemos continuar fazendo. Se você não tem renda nenhuma, você não precisa ofertar financeiramente, mas você pode ofertar com o seu trabalho e com a sua presença na igreja. Mas desde que você tenha alguma espécie de renda, é útil, salutar e necessário que você oferte para o trabalho, para o sustento do trabalho da igreja. E assim nós podemos chegar a uma conclusão dizendo que o dinheiro não é em si o problema, mas a forma que ganhamos ele pode se tornar um problema, ou a forma que o enxergamos. Mesmo que tenhamos recebido dinheiro pelo nosso trabalho, nós não podemos perder de vista que quem nos concede tudo aquilo que somos e temos é o Senhor. Terceira questão, terceira conclusão. O dinheiro tem grande valor em nosso mundo, mas não tem valor na eternidade. Por isso, se você tiver como foco em sua vida apenas o dinheiro, você terá como foco apenas esta vida e não o porvir. Quarto, o dinheiro não pode se tornar o nosso Deus. Precisamos nos lembrar do primeiro mandamento. E Lutero afirmava: tudo aquilo que prendes o teu coração e a tua mente é o teu Deus. Não podemos fazer isso com o dinheiro. Quinto, o dinheiro jamais trará satisfação. Quanto mais alguém tem, mais alguém vai querer dinheiro. Sexto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas precisamos nos lembrar, é o amor ao dinheiro e não o dinheiro. Sétimo, a melhor forma de investirmos os nossos talentos, incluindo o dinheiro, é colocá-lo a serviço do reino. Por que eu digo isso? Porque investimentos, poupanças ou até adquirir coisas neste mundo, tudo vai ficar aqui. Mas quando nós colocamos o nosso dinheiro nas coisas do reino, seguramente que o resultado disso não ficará aqui, mas chegará à eternidade. Concluindo, portanto, para que serve o dinheiro? Para nos sustentarmos, para sustentarmos a nossa família, é verdade. Para adquirirmos coisas que desejamos, é verdade. Mas especialmente, podemos utilizar o dinheiro para o trabalho do reino, em ofertas e também em talentos e dons que Deus nos concedeu por meio do nosso trabalho. Se você é membro da sua congregação, seja ela qual for, não necessariamente da nossa, não se esqueça disso. É muito importante ofertar para o trabalho da igreja. E é evidente que você vai ofertar um valor que vai ser um valor justo, mas não precisa ser tudo que você recebe para a igreja. Porque as ofertas, precisamos compreender que se um pai de família sustenta a sua família, ele também está ofertando a Deus, porque isso é servir a Deus. Se ele ajuda uma pessoa em necessidade, ele também está ofertando a Deus. Mas não podemos deixar de lado que o anúncio da palavra, a igreja, também precisa de dinheiro e das nossas ofertas. Espero que esta reflexão tenha sido de grande proveito para você, para todos aqueles que estão ao seu redor, e que você possa fazer como os 2 primeiros trabalhadores da parábola contada por Jesus. Invista em seus dons, em seus talentos. Multiplique. E multiplique também isto que você acabou de receber aqui
neste vídeo. Que Deus o abençoe muito, uma abençoada semana. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado por assistir.